Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Alexandra Alexandre, professora de língua portuguesa. Vamos conhecer um pouquinho a sua história de vida e, quiçá, pegar algumas dicas de português. Carolina Borges, boa noite, seja bem-vinda, um abraço. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, Alexandra. Seja bem-vinda ao Live Entrevista. Muito obrigada. Boa noite. Eu quero primeiro lhe agradecer pela disponibilidade de comparecer a essa live, esse meu projeto, para a gente conversar um pouquinho sobre sua vida e um pouquinho também sobre a língua portuguesa, tá bom? Obrigado mesmo. Ah, que é isso, meu amigo. Eu também sou muito fã do seu trabalho. Eu conheci há pouco tempo, o seu quadro há pouco tempo, mas assim, já de cara amei, né? Eu falei que coisa boa, né? De poder abrir o Instagram e ver quadros tão interessantes, falando sobre nosso cotidiano, a nossa realidade, né? Nós aqui santarritenses, a política paraibana, são assuntos assim super pertinentes. Então é muito bom mesmo. Então já sou sua fã, viu, professor? Obrigado. A recíproca é verdadeira, que vez ou outra eu estou lá no seu Instagram pegando algumas dicas também de português. Pode ter certeza disso, viu? Ai, que coisa boa, que bom, fique sempre à Ô, vontade. mas, Alexandre, primeiro nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Alexandra Alexandre? Eita, olha só. A professora Alexandra Alexandre é uma professora que teve a sua primeira escolha, a sua primeira graduação, pedagogia, sou pedagoga, foi a minha primeira opção de curso, né? Que, assim, sempre quis, de certa maneira, deixa eu começar do começo, como diz o Mato, vou começar do começo. Sou de uma família de professores, na realidade, né? A minha família ela é composta por. Tem bastante professores que fazem parte da minha família. Então, de certa maneira, isso influencia, né? Um pouco na nossa escolha. Desde criança, eu tinha. Tinha, não, tenho duas tias, graças a Deus estão vivas e bem, que atuavam como professores, né? Da rede pública. E eu, desde assim, pequenininha, quer dizer, menor, que eu ainda sou pequenininha, viu? Então, desde bem menorzinha, eu lembro que eu gostava de acompanhar a minha tia, quando ela ia dar aula, né, aos alunos dela, e gostava de acompanhá-la. E ficava, ela falava, ai, Sandra, me ajuda aqui a corrigir esse caderno. Aí eu ficava ajudando, eu pequena, né, quase da idade dos meninos, mas ficava corrigindo o caderno dos meninos na sala. E eu adorava aquilo, né, como toda menina tem, acho que esse sonho, alguns meninos de ser professor, né, essa vontade. Então, assim, eu já gostava bastante disso. Então era algo que me fascinava demais. Então eu fui crescendo e vendo esses exemplos na família, não tive como assim não ir crescendo em mim essa admiração por essa profissão, né? Eu fui realmente gostando bastante. E, enfim, cheguei à minha vida, né, como adulta, né, adolescente, tudinho, e procurei dentro do curso, né, para escolher, eu optei pela questão da docência mesmo, que eu já gostava bastante. Muitas pessoas falavam, não, faz isso não, Sandra. Até hoje, né? Todo mundo fala, pelo amor de Deus, não seja professor. Eu tenho até uma cunhada que tem a minha sobrinha, né, a filhinha dela, que ela já fala, você quer ser o quê quando crescer, Lara? Ela diz, eu quero ser professora, igual a tia Sandra. A mãe dela fica, pelo amor de Deus, Lara, professor não, professor sofre. Aí eu digo, não, tem que apoiar sim, né? Se é um sonho, a gente tem que apoiar. E é uma profissão, assim, super digna, né? Então, assim, então eu cresci nesse meio, como eu disse para você, e foi crescendo, assim, a minha vontade mesmo de atuar dentro dessa área. Então, assim, ah, escolhi a pedagogia porque era um curso que eu achava muito rico,
entraria muito conhecimento mesmo. Nunca tive o intuito de lecionar, né, para crianças, mas eu me fascinava a questão pela educação. A parte mesmo, por exemplo, a parte mais burocrática da educação, eu gostava muito, tanto que a minha formação, minha habilitação é em supervisão e orientação escolar, gosto bastante. E ao finalizar o curso, né, de pedagogia, então eu comecei já a atuar, né, minha primeira oportunidade como professora foi como professora de EJA. Eu recebi um convite, né, não sei se o senhor conhece o programa, que é o Brasil Sim. Alfabetizado. Pronto, então foi minha primeira oportunidade para, de fato, exercer a docência, né? Que eu até então não tinha, assim, de fato, para exercer, não. Então, assim, eu fui e eu vi assim, ai meu Deus, que é isso que eu quero isso. Né? Não queria trabalhar diretamente com o público assim, infantil, não queria trabalhar com crianças especificamente, mas me fascinava essa questão do poder ensinar, poder fazer alguém atingir um objetivo, fazer. E quando você trabalha com a parte da EJA, é assim, é mágico, sabe, Arlindo? Porque você. Eu tinha assim uma turma que da turma, eu acho que a pessoa mais jovem da turma era eu. Todos os meus alunos, eu tinha um aluno de 82 anos, eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu falava, meu Deus, que maravilha você poder estar contribuindo assim, para realizar o sonho de pessoas assim que estão ali, querem aprender, querem crescer, às vezes até só questão de, sei lá, eu quero aprender a ler para ler a Bíblia, professora. Ah, mas eu quero aprender a ler para não passar vergonha para pegar um ônibus. E você, assim, Exato. sonhos simples, uma ponte para você poder ajudar. Eu vejo do lugar para o sonho, para realizar. Então, assim, para mim, acho que você percebe na minha fala, eu sou muito apaixonada mesmo pela educação. Eu amo ensinar. Então, assim, podia falar horas sobre isso aqui, mas a professora Alexandra é essa professora que optou, né, pela docência, não por conveniência, mas por realmente gostar muito e atuo de maneira assim, com entrega, gosto muito disso que eu faço. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar na EJA, como falei para você, no EJA. Aí a escola emprestou o ambiente para que uma sala de aula para que eu pudesse ensinar lá e trabalhamos. E nisso, a gestora da escola, era uma escola privada, ela começou a me observar dentro da escola, ensinando aos meus alunos da noite. E teve um tempo que a escola, ela ficou sem professor de língua portuguesa. Ficou sem um professor de língua portuguesa. E ela ligou para Alexandra, eu vejo você trabalhando com os alunos da noite, você tem muita habilidade em língua portuguesa. Ela falou assim, você não quer trabalhar conosco na escola para ensinar a língua portuguesa no Fundamental 2? Aí eu falei assim, eu não tenho formação, né, nessa área, que eu até então realmente eu não tinha, eu era formada, eu era apenas pedagoga. E assim, mas você tem muita habilidade. Eu falei, mulher, mas eu não tenho a formação, eu não me sentiria bem lecionando uma disciplina a qual eu não me formei nessa disciplina, então não sei. Aí ela, mas pense direitinho, pense com calma. E ela me fez o convite umas 3 vezes e eu recusei umas 3 vezes, porque eu não achava certo, né? Não achava certo eu estar lecionando uma disciplina para a qual não tinha nem feito faculdade, nem universidade, nada para isso. Então, teve um tempo ela falou assim, eu falei, olha, pensando direitinho, eu gosto muito dessa parte de língua portuguesa. Eu sempre fui muito apaixonada por leitura, por escrita. Sabe aquela adolescente que não perdia, tinha aquele hábito de todos os dias escrever no diário? Pronto, era a professora Alexandra aqui. Todo dia. Aquele diário que Alexandre, tinha o cadeado, que se alguém roubasse aquele cadeado, a sua vida estava acabada. Pronto. eu, eu, Então, já ia, assim, eu sempre eu tive já esse ia perguntar contato muito isso. assim, com a questão de escrita, de leitura. Então, assim, isso eu acho que favorece, né? Favorece né, na habilidade da questão da comunicação, da expressão, de escrita, de leitura, enfim. É sempre que eu falo com meus alunos, gente, quer ser bom em língua portuguesa, então leia bastante, escreva bastante. Ah, você não precisa ser um escritor renomado, mas tem o hábito de escrever todos os dias alguma coisa, escreve um bilhete, escreve qualquer coisa, deixa um recado na geladeira, mas escreve, 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 e você vai acabar tomando gosto, vai gostar disso. Então, assim, e eu recebi esse convite, como eu falei pra você. Então, quando ela foi, eu acabei, aceitei, acabei cedendo. Mas quando eu aceitei, eu falei assim,
eu não vou me sentir bem se eu continuar exercendo a profissão aqui de professor de língua portuguesa e eu não fizer esse curso. Eu vou fazer o curso. Aí foi quando eu decidi, agora eu vou fazer letras, porque eu tô vendo que essa área dá pra mim. Eu tô gostando, eu gosto mais para exercer na questão da licenciatura, né? Do que a própria pedagogia. Eu não fiz pedagogia com o intuito de ensinar. Então, se eu queria estar na sala de aula, eu gostava da sala de aula e a língua portuguesa estava me abrindo essa possibilidade, então por que não fazer a minha segunda graduação? Então, eu fiz a segunda graduação e fiz letras. E, graças a Deus, fui muito bem, deu super certo. E assim, e até então, continuei trabalhando nas escolas, na parte de língua portuguesa com o ensino fundamental 2, né? E o ensino médio. Tá, dar o ensino médio, pronto. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Achei o meu público que eu gosto. Então, eu gosto muito de trabalhar com a meninada jovem, assim, né? Ensino médio. Me identifico bastante. Eu gosto muito. Então, comecei a ensinar nas escolas também, aqui do bairro mesmo, né? Eu moro em Tibiri 2, aqui em Santa Rita. Então, comecei a estudar, estudar não, lecionar nas escolas do bairro. E, assim, graças a Deus, sempre tendo ótimo desempenho, bom relacionamento com os alunos, com meus colegas de trabalho, as escolas começaram a conhecer mais o meu trabalho, até então eu era bem anônima, mas começaram a me conhecer mais. E, enfim, então trabalhando. Nesse percurso, enquanto eu estava trabalhando nessa parte, ainda trabalho, mas quando eu estava trabalhando, recebi o convite de dois amigos que decidiram abrir um curso voltado só para concursos públicos. Aqui em Tibiri 2. Sandra, é um amigo meu, professor Jetson Carlos, professor Jodson também, Jodson Gomes. Eles dois me fizeram esse convite, né? Sandrinha está abrindo um curso aqui preparatório para concursos públicos, coisa que vai ser inovador, né? Que em Santa Rita não tem. Todo mundo que quer fazer um bom curso de preparação para concursos públicos tem que ir para o centro, para João Pessoa. Aqui em Santa Rita não temos. Então nós estamos com esse projeto. Isso não nos viu a nossa cabeça só você. Você tem assim, você se encaixa para esse nosso projeto. Você tem assim, a cara do curso, é desenrolada, não sei o quê. Vamos. Eu falando, ai meu Deus, eu nunca trabalhei com essa questão. Eu trabalho com galera do Enem, que já está trabalhando para Enem, né? Ensino médio. Mas um concurso público, eu falei, meninos, eu acho que isso não dá para mim, não. É muito carrego. Aí eles não, Sandrinha, você tem muito potencial, aceita, vamos com a gente. Aí eu falei, ai meu Deus, se eu ver que eu não dou certo, eu posso pedir para sair, né? Eles falaram, pode, mas eu sei que você não vai sair. Pronto, aceitei o desafio. Teve início, então, o Passacom, né? Teve início o Passacom. E o nosso curso, né? O curso no qual eu comecei a trabalhar com eles, nossa primeira turma, conseguimos já alguns alunos aprovados no concurso que eles foram fazer. Isso foi gratificante demais. Então, quando eu entrei ali e comecei a trabalhar com aquele público, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero isso para mim. Então, ainda me apaixonei pela área dos concursos públicos, de poder auxiliar a galera aí nessa parte dos cursinhos. E assim, eu fui me achando cada vez mais dentro desse mercado, né? Na parte, sempre trabalhando na questão da língua portuguesa, né? E isso, assim, vai nos agregando os desafios, na verdade, eles nos fazem crescer mais. Porque você vai com aquela sede. Foi me dado um novo desafio, então eu não posso fracassar. Eu tenho que me superar, né? Você percebeu pela minha trajetória, eu falei no início. Eu fiz pedagogia, não queria aceitar português porque não tinha o curso. Mas acabei aceitando, dei conta. Aí eu tava no Fundamental 2 quietinha, o pessoal me convidou para ensino médio. Eu falei, meu, será que eu dou conta? Eu peguei, dei conta. E em seguida a questão do pessoal dos concursos. E hoje, graças a Deus, é a área na qual eu me encontro e na qual eu me sinto super realizada mesmo. E hoje trabalho muito com essa clientela da parte dos concursos públicos, né, principalmente da área de carreiras policiais. Então, assim, eu me encontrei bastante nessa área, né? E esse momento agora também de pandemia foi outra situação que também, de certa maneira, me confrontou, mas me tirou da minha zona de conforto e me fez também ainda subir mais um patamar, né? Porque você percebe assim, que o quanto você é capaz é na dificuldade. Você vai saber se você é capaz ou não de algo, é na dificuldade. Se tudo está bem, você vai ficar muito confortável ali. Então você não vai evoluir, você não evolui. Então assim, a pandemia também ela claro que é uma situação triste, né? Algo triste para toda a humanidade, para todos nós, lógico.
e lamentamos, né, por tantas pessoas que estão sofrendo ainda por conta desse problema, mas não podemos negar, Arlindo, que esse contexto pandêmico também trouxe muitas oportunidades, né, que fez com que muitas pessoas crescessem, e eu sou prova disso. Eu sou uma dessas pessoas que cresceu muito com a questão da pandemia. Não é dizendo que essa desgraça foi boa, assim, não é Exato. isso. Não é nesse sentido que eu estou colocando. Mas abriu possibilidades, né? Então, isso não dá para negar. Por exemplo, durante a pandemia, eu tive, por exemplo, uma escola que eu trabalhava foi fechada, né? Por conta da crise mesmo econômica. E eu falei assim, caramba, perdi a escola, de certa forma vou ter prejuízo financeiro e as contas vão continuar chegando e eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que arranjar alguma coisa para pagar minhas contas. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei, peraí, eu gosto já de. Sou muito ativa em rede social, gosto de sempre dar dica de português. Por que não fazer disso uma oportunidade para divulgar mais o meu trabalho e trabalhar no online com isso? Aí foi aonde surgiu a oportunidade. Eu comecei a lançar a questão dos pacotes de correção de redações para o pessoal aí da internet. E, graças a Deus, deu muito certo. Hoje eu trabalho em parceria com alguns grandes cursos, né, com feras, e assim, mesmo sendo, de certa maneira, um pouco anônima ainda, não estou assim no hall dos grandes nomes de professores de língua portuguesa da Paraíba, mas assim, foi me dado muitas oportunidades já de trabalhar com gente muito fera que está no mercado de trabalho. E isso, assim, fez meu trabalho ter esse reconhecimento. Hoje, porque assim, a rede social é muito democrática nesse sentido. Ela dá visibilidade a pessoas anônimas como qualquer um, como eu era, bem anônima. E aqui eu fico muito feliz quando eu encontro várias pessoas que vêm até mim através do meu Instagram e falam, professora, eu não era tão ligada em língua portuguesa, mas estou lhe acompanhando, estou gostando muito das suas dicas, estou estudando mais língua portuguesa, estou entendendo mais. Muito obrigada, estou gostando muito do que a senhora faz, do seu trabalho. Pessoas que eu nem conhecia. Eu tenho alunos que são daqui de uma pessoa, tenho alunos de Natal, tenho aluno de Recife, eu tenho aluno de todo canto que você imaginar, tenho aluno de São Paulo, que sempre assim fazem trabalhos comigo. Eu sou corretora, né, de redações, trabalho com isso. Então, assim, foi um divisor de águas. Então, esse é o resumo um pouquinho de quem é a professora Alexandra Alexandre. Fala demais, É, né? É mal de é professor de assim, português. professor que não fala demais, ele morre de fome. Tem que falar mesmo, o professor tem que falar bastante. Eu não Ô, estou conseguindo ouvi-lo, Arlindo. me escuta, Não me estou escuta conseguindo ouvir o agora? seu áudio. Tá me escutando? Não? E agora? Me escuta? Me Você escuta? consegue me ouvir? Sim, Eu não tá estou bem. conseguindo ouvi-lo de jeito nenhum. Não estou ouvindo o teu áudio. Espera aí. Me escuta agora? Tá me escutando? Ou não? Ainda não me escuta? Cadê? Eu vou usar aqui outro recurso aqui. Tá normal para vocês, é coisa boa, porque eu não estou conseguindo ouvir você, professor. Eu vou pegar aqui e vou ouvindo pelo outro celular, tá? Seu áudio. Vê se consegue. Tá me escutando? Vá, pode É, falar aí. tá me escutando agora? Tá me ouvindo? Agora tô. Um abraço, Ilhos. O, Sim, tô pe- ouvindo. o pessoal tá vendo normal. O pessoal disse que o áudio tá normal. O nosso áudio tá normal. Me escuta agora? Acho que tem uma quedinha na internet. Deu, né? Está com problema. Tentar uma reconexão.
Me Entrei escuta, agora aqui novamente. me escuta agora? Agora sim. Pronto, Estou te ouvindo bem. vamos continuar. No- Qual é a sensação sua quando alguém manda uma mensagem que eu passo por isso, eu já passei por isso, lógico que o professor normal, ele é a longo prazo. Quando alguém termina a faculdade, manda uma mensagem agradecendo, você é um tempo mais curto. Qual é a sensação que quando você recebe a mensagem de alguém que passou no concurso agradecendo a você? Ai, meu Deus, é indescritível, é indescritível. Eu tive recentemente, né, boas notícias de alunos que foram recentemente aprovados no concurso da PRF, e assim, foram alunos meus também, dos pacotes de correção, e agradeceram. Estão na fase ainda, tudinho, vão fazer o curso de formação, mas já que falaram, professor, olha, assim terminou o curso de formação, já consegui tudo direitinho, eu faço questão até de lhe conhecer pessoalmente, porque o meu trabalho é todo online, sabe, Arlindo? Eu não tenho esse contato com os meus alunos. Então, eles me mandam, me enviam as redações, tudo no online. Eu faço a correção, dou os feedbacks, tudo no online. Nós conversamos só via WhatsApp, enfim. A gente não tem esse contato físico, né? Eu não tenho esse contato do ensino físico com o aluno presencial. Então, assim, quando eles falam, né, das conquistas, olha, eu fico assim, eu falo com eles sempre, eu digo, olha, a vitória de vocês é a minha vitória também, eu me sinto vitoriosa também, porque a gente conseguiu, né? Eu até falo com eles durante o período de preparação, né, do pacote de correções, que a gente sempre vai entrando em contato, eles têm dúvidas, me mandam as dúvidas, conversamos sempre sobre as dificuldades deles em relação aos conteúdos. E, enfim, a gente sempre conversa. Eu sempre gosto de ser aquela professora bem motivacional também, sabe? Aí, às vezes, eles falam, ai, professora, não tá saindo. Eu digo, homem, vai sair, homem. Pensa na farda. Vai ter que ir. A gente vai ter que conseguir. Eu já falo assim, a gente vai ter que conseguir. Eu me aproprio muito do sonho dos meus alunos também nesse sentido, para não deixar eles fraquejarem, porque, assim, é difícil. A caminhada do concurseiro, então, é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil, é muita abdicação mesmo, é muita renúncia, é tudo muito sofrido. Indros deve estar na live aí, ele sabe disso. Eu conheço o Indros, é um amigo pessoal e um concurseiro, viu? E eu sei. Daquele muito estudioso. E assim, e a gente vê o quanto é difícil a caminhada mesmo. Então, eles precisam de pessoas ao lado que incentivem, pessoas que acreditem, porque sempre vai ter muito mais aquelas pessoas que vão dizer: ah, isso é difícil demais, deixa isso pra lá, ah, faz qualquer coisa mesmo, esse concurso é impossível. Então, assim, ter pessoas desse tipo ao seu lado, você que está tentando ali, né, garantir sua vaga naquele concurso dos seus sonhos, porque não é apenas não é um cargo por um cargo, né? Às vezes é o sonho de uma vida para melhoria de vida da sua família, uma estabilidade. Exatamente. Então, assim, é algo muito mais grandioso do que passar para um simples cargo por conta de um bom salário. Então, tem muito mais coisas por trás. Então, assim, eu gosto muito de ser aquela pessoa que incentiva, que agrega, que faz com que o aluno ele possa acreditar nele também, né? Então, assim, eu gosto muito disso. Alexandra, alguns linguistas eles defendem a tese de que o mais importante é a mensagem a ser compreendida pelo interlocutor. Às vezes deixando até em segundo plano as normas cultas. Você compartilha também dessa ideia ou existe um meio termo? Olha só, eu acho que tudo tem que haver a questão do ponderamento mesmo. Tem que ser ponderado algo, claro, que do ponto de vista comunicativo, da questão comunicacional, claro que o que importa é que a mensagem seja compreendida. Acontece que nós não vivemos à margem, por exemplo, da questão da padronização linguística. Existem muitas áreas que você precisa demonstrar o domínio da questão da comunicação técnica, por exemplo, né? Então, assim, eu sou assim, suspeita a falar porque eu gosto muito me comunicar é o que eu gosto de fazer, eu gosto muito. Mas eu sou muito defensora, assim, eu sou muito gramatiqueira, eu sou muito defensora da gramática, porque eu sei que ela vai te possibilitar atingir patamares altos, você vai ser cobrado por essa gramática, vai ser cobrado de você. Então, você tem que saber, você tem que dominá-la, né? Não vou dizer dominá-la, mas poder fazer bom uso da gramática, assim. Que vai ser algo prático, algo útil para a tua vida, né?
para a tua vida formal. Até eu brinco muito com meus alunos, né, em sala de aula, quando estou no ensino médio, brinco com eles, eu digo assim, olha, gente, bom usuário de língua portuguesa não é só aquele que domina gramática, não. É aquele que sabe utilizar a linguagem em qualquer situação. Então, eu posso ser uma professora de língua portuguesa aqui, mas eu converso de boa com qualquer grupo social. Eu sei me Exato. colocar dentro no meio de pessoas que têm um nível, né, de instrução, sem que eu precise, digamos assim, respaldar mais a questão da minha linguagem, né, adequar a minha linguagem, mas eu posso conversar com vocês de boa e trocar muitas ideias aqui, e entender a linguagem de vocês, me comunicar bem, e isso é que consiste em ser um bom usuário da língua portuguesa. E aquela questão do conhecimento não faz você ser melhor do que ninguém, né? Você saber se utilizar a linguagem para qualquer situação, você saber tentar, assim, você saber ser compreendido por qualquer pessoa, né? Isso faz você ser um bom comunicador. Então, eu sou boa comunicadora se eu me faço ser entendida no meio de pessoas que têm um alto grau de instrução, como eu também sou uma boa comunicadora se eu consigo fazer com que pessoas que nunca foram à escola consigam entender o que eu falei. Então, isso é ser bom comunicador. Então, acho que o meio termo é necessário e saber utilizar a linguagem em quaisquer situações faz você ser um bom usuário da língua portuguesa. É o velho ditado, grego entre os gregos, troianos entre os troianos. Isso mesmo. Ó, o Idris está perguntando qual o erro mais comum que os concurseiros mais cometem nas redações para concurso. Eita, vamos logo para o primeiro erro, o erro crucial. É não treinar redação para concurso. É o primeiro erro. Todo mundo se preocupa com todas as disciplinas, né? Para estudar, muita coisa para estudar, meu Deus, muita coisa para estudar, meu Deus, muita regra, não sei o quê. E não treina a redação. Gente, não tem como saber redação sem praticar. Não, você quer escrever bem, então escreva. É sempre que eu falo com meus alunos. Quer escrever bem, então escreva bastante. Pratique. E você vai conhecendo os seus pontos fracos e vai superando a cada dia, vai melhorando. Então, os erros, se no caso ainda está se referindo à questão dos erros gramaticais, são mais recorrentes, é a questão de pontuação. Pontuação é o calo na vida de toda pessoa que está ali na luta para conseguir produzir textos, né? A questão do uso de pontuação, acho que eu acho que em disparada é o problema mais recorrente nas redações não só de concurseiros e muita gente tem muita dificuldade com a questão de pontuação. Mandar um abraço para a Lidiana, ela que liderou o Convoca Santa Rita por algum tempo aqui, na busca da convocação do pessoal que fez o concurso e não foi aprovado, ela foi convocada, vai ser nomeada, mas ela não deixou a luta, vai continuar, e eu também vou continuar nessa luta, ajudando esse pessoal, que quem faz concurso e passa o número de vagas, por obrigação e por direito, tem que ser chamados. É verdade. Alexandra, é mito ou é verdade que a dificuldade de compreensão e de escrita da língua portuguesa não estão nas regras, e sim nas exceções? Eu ouvia muito isso. Agora você pegou. É bem polêmico isso, viu, Arlindo? É uma discussão polêmica. Mas, olha só, os concurseiros, eles ficam ainda cabreiros com isso. Eu digo isso quando eu estou nos cursinhos, né, trabalhando com o pessoal. Aí eu começo a explicar as regras, tudinho, aí pronto. Aí eu digo assim, gente, agora existe uma exceção. Eles ficam, ai, professor, agora que eu estava pensando que eu tinha entendido isso, agora desconstrói tudo. Eu acho que o pessoal assim, tem mais dificuldade na questão das exceções, viu? Porque quando você já memoriza a questão das regras, já fica assim, com a sensação de agora eu sei do assunto. Aí quando vem a exceção, eles ficam, meu Deus, eu pensei que eu sabia. A Lidiana está perguntando qual a gramática que você recomenda para iniciantes em concursos? Ai, gente, existem muitos gramáticos bons, mas eu me tornei muito, muito fã mesmo, gosto muito do Fernando Pestana. É um gramático contemporâneo e, assim, ele traz uma gramática de linguagem muito acessível, né? De linguagem muito clara, muito objetiva. Então, assim, eu recomendo para quem está começando, também da parte de concursos públicos, Fernando Pestana. Muito bom. Recomendo mesmo. O que mais incomoda uma professora ou um professor de língua portuguesa?
de língua portuguesa? Os erros de concordância, de regência, tempos verbais ou os ortográficos? Arlindo, você falou, olha, um conjunto de coisas. Deixa eu falar uma coisa bem engraçada. Todo mundo tem receio de conversar conosco, né? Professor de língua portuguesa. Nos grupos de WhatsApp, não tem um grupo que não tem que sair essa piadinha. Ah, eu tenho medo de digitar aqui porque esse Sandra tá no grupo. Aí eu digo, minha gente, eu tô aqui com o professor, não, pelo amor de Deus. Mas deixa eu te dizer a verdade, só entre a gente aqui, quem tá vendo a live. Eu não consigo ler nada se eu não catar os erros. Eu tenho que catar o erro. Alguma coisa estiver errada, eu tenho que corrigir. Mas lógico que eu não vou, digamos assim, constranger ninguém. Não falo que está errado, mas assim, é mania de professor de português. Tudo que a gente lê, a gente vê se está certo. Vê se está certo. Procura erros e tudo. Aí até eu brinco com meus alunos, digo, você me vê assim, simpática, sorrindo, mas mentalmente eu estou corrigindo seus erros de português. Mas acho que incomoda muito acho que a mim, né, o que me incomoda bastante é a questão de concordância, me incomoda muito, e erros gramaticais, assim, ortográficos. Erros ortográficos também me incomodam um pouco, Que é, porque é falta de que cultura. é o ortográfico é mais visível para a gente a olho, né? Tanto o ortográfico como a questão de concordância também, é Isso, muito visível, é muito gritante. Aí eu sei, aí não soa muito não bem sou aos bem. ouvidos. Ô Alexandre, os professores e professores de língua portuguesa, eles estão fazendo terapia para encarar os assassinatos gramaticais do nosso idioma nas redes sociais? Olha, lindo, meu filho, pelo amor de Deus. A gente tem que ler com um olhar, assim, tem que ver esses posts com um olhar assim, Deus me ajude. Tem que ser assim, Deus me ajude. Vem cá, Jesus. Porque cada coisa é cara que você fica assim, meu Deus do céu, como é possível? Mas é complicado. E as redes sociais, eu sei que é um meio, né, que não vai exigir da gente essa perfeição, né, na questão da escrita. Sim. Claro, é um meio mais informal, de comunicação, você não tem essa obrigatoriedade de usar a gramática normativa. Lógico que não. Mas, gente, algumas coisas são demais, né? Tem que ter aquele bom senso, né? É meio complicado. Mas, Alexandre, você não acha que essa questão dessa informalidade, dessa comunicação rápida, não está atrapalhando lá na parte de sala de aula, de concurso, de escrever, que passa a ser um vício? Eu vou lhe dizer, eu não acho que está atrapalhando, eu tenho certeza. Demais, muito. Por que está atrapalhando? Como falei para você, um bom usuário de língua portuguesa é aquele que sabe adequar a sua linguagem a qualquer situação, certo? Isso é um bom usuário de língua portuguesa. Acontece que os nossos adolescentes, os internautas, né, que em sua maior parte é composta por adolescentes, esse público mais jovem, o público teen, eles não têm essa maturidade para fazer essa distinção, saber fazer essa divisão de como utilizar a língua em situações diferentes. Eles têm que ter essa noção que o meio virtual, ele, no caso, ele possibilita o uso dessa linguagem mais despojada, né? Mas quando ele vai lidar, por exemplo, com a realidade de sala de aula, vai encarar um Enem da vida, vai preencher um formulário lá de uma entrevista de emprego, ele tem que saber dividir as coisas. Ali ele não vai ser cabível ele se comunicar, ele se expressar como se expressa numa rede social. Então, o que falta é a maturidade no jovem hoje saber discernir, né? Essa questão de quando e como utilizar a língua portuguesa. Né? Então, por isso que eu falei para você, o prejuízo nas salas de aula são decorrentes dessa imaturidade, dessa geração que não sabe dividir como utilizar a linguagem em determinada situação, infelizmente. Na sua visão, por que, sem fazer generalizações, é claro, por que o brasileiro tem tanta dificuldade em interpretar um texto? Eu acho que a resposta vai ser através de uma pequena expressão. Pouca leitura. Pouca leitura. Se você é uma pessoa que não tem o hábito, né, da leitura,
possivelmente você vai ser uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade de compreender ideias que são advindas da leitura, né? Então, o ler, né, sempre, o ler cotidianamente, o ler diversificados tipos de textos, o ler de maneira crítica, né? Não é o ler por ler. Então, isso auxilia bastante nesse processo de interpretação, né, de informações. Então, é o contato com a leitura que amplia nossa capacidade de interpretar informações. Né? Hoje nós temos um país praticamente composto por analfabetos funcionais. Né? Para quem não sabe o que significa o termo, o analfabetismo funcional é a pessoa que ela sabe ler, mas ela não compreende o que lê. Né? É a questão, por isso que daí saiu outro termo que também é estudado, né? Que é a questão do letramento. O letramento já é a leitura, que é a leitura pautada na compreensão, né? Na compreensão lógica do que se está lendo. Ser letrado é diferente de ser alfabetizado. Você pode ser alfabetizado, ler tudo muito bem, e ao final você não entender sequer uma informação do texto que você leu. Isso é ser um analfabeto funcional. Você é alfabetizado, mas você é um analfabeto funcional, você não é letrado. Como você tira o medo dos alunos de escrever aquela primeira frase de um texto, que é o maior, que é o pavor das pessoas, especialmente daqueles que ainda não têm o hábito de escrever texto. A primeira palavrinha, como iniciar? Como você tira esse medo dessas pessoas? Geralmente, com meus alunos, quando eu trabalho com o público que é para o Enem, né? Então, assim, sempre o terror da meninada no Enem é a redação, né? Então, sempre nos cursos, quando eu ministro aula, né, até nas escolas, e alguns cursinhos também que eu participo de intensivos para preparação para Enem, eu já gosto de dar aulões solidários também do pessoal que está se preparando. Então, assim, eu sempre gosto de desmistificar essa história de que para escrever um bom texto tem que ter inspiração para alguma coisa. Eu digo, ao dedinho, tem que ter inspiração de nada. Você precisa ter inspiração para escrever um texto poético, aí tem que ter inspiração. Nem que seja uma cangaia que levou, qualquer coisa, mas tem que alguma coisa tem que inspirar o texto. Mas redação não, meu bem. Ser dissertativo tem que ter conhecimento do assunto. Escreva qualquer coisa, mas comece a escrever falando sobre aquilo. O que você sabe sobre isso? Levante várias perguntas sobre esse tema. Né? O que eu sei disso? Então, assim, eu sempre falo para eles isso, que não é necessário a questão da inspiração, que toda pessoa é capaz de escrever um texto, porque é uma pessoa que vive no mundo, então ela sabe o que acontece no mundo, e alguma impressão ela tem do mundo. Mesmo que uma pessoa que nunca tenha frequentado uma escola, você pode conversar com ela sobre um assunto do qual ela tenha, digamos assim, contato, ela vai saber conversar com você sobre isso. Então, eu digo, gente, uma redação é isso, é basicamente de você mostrar o que você sabe sobre esse assunto. Lógico que o que dificulta é o teu conhecimento, o domínio das regras gramaticais. É isso que é o maior, digamos assim, o maior desafio, né, da pessoa que trabalha com a questão da escritura de textos, né? É dominar o código linguístico. Isso é a maior dificuldade. Mas se você conhece o assunto, o tema, tranquilão. Então, eu sempre falo para eles, olha, não importa se, por exemplo, eu não tenho ideia para começar um texto. Então, levanta perguntas. O que é que eu sei sobre isso? Quando você levanta perguntas sobre o tema, você vai saber, você vai perceber que você sabe mais coisas sobre ele que você imagina. Então, começo logo desmistificando nesse sentido. Alexandre, eu li numa postagem de rede social onde estava escrito o seguinte: o uso da vírgula é 1% norma e 99% intuição. Esse percentual está correto? Ou essa pessoa tem preguiça de se ater às normas? Eu acho que essa pessoa tem preguiça. Eu acho que é muito por aí, não, viu? Eu acho que é muito mal. Acho que esse negócio tá meio invertido. É 99% é norma e 1% é intuição. Umas dicas principais para o uso da vírgula? Aquelas Sim, básicas, bem básicas. certo. Eu vou dar umas que geralmente nas quais as pessoas erram mais e é uma coisa super fácil de vocês saberem memorizar. Primeira dica: nunca se separa sujeito do seu verbo numa frase. Por exemplo, Paulo foi visitar sua mãe. Se eu digo Paulo, vírgula, foi visitar sua mãe,
Nisso consiste o erro da vírgula, porque eu nunca posso separar meu sujeito no caso do verbo se relaciona a ele, isso é fato. Eu só poderia colocar a vírgula se o Paulo fosse um vocativo, estivesse falando com ele. Paulo, vai visitar sua família? Aí eu colocaria a vírgula. Mas se eu falo, Paulo foi visitar sua família, eu estou falando sobre alguém. Então, nesse caso, meu sujeito está em terceira pessoa, então ele não pode ser separado por vírgula de jeito nenhum. Certo? Primeira dica. Outra dica também importante que também a galera erra muito é separar, no caso por vírgula, o verbo do seu complemento. Outra coisa que não se comete jamais. É proibidíssimo, gente. Não se separa verbo de complemento através da vírgula. Né? Por exemplo, eu comprei, aí vírgula, maçã, banana e melão. Então, eu poderia colocar a vírgula entre os itens. Mas antes, não. Depois do verbo, eu não posso colocar. Porque o verbo ele não pode ser separado do seu complemento. Certo? Isso aí também é regra geral. Então, não separa sujeito de verbo, não se separa verbo de complemento. E isso a galera erra muito. O Índio está perguntando, parágrafos prontos para início e fim de redações. Isso é recomendado ou as bancas já manjam sobre isso e desclassificam? Olha só, ótima pergunta, viu, Impes? Olha só, algumas bancas, elas já têm mais ou menos aquele perfil, né, já de texto, de certa maneira, que são tipos que já são até bem aceitos pela banca. E eles até colocam como a questão das chaves de correções, que quando colocam os textos modelos, jogam a questão dos textos modelos, e jogam as chaves de correções da redação. Então, já mostra mais ou menos uma ideia para essa composição de tanto introdução como, de certa forma, de conclusão. Isso não atrapalha tanto. Por exemplo, em banca como o CESP não atrapalha tanto, não. Agora, existem bancas que sim, que elas já não veem com bons olhos isso, não. Quando vê essas questões de parágrafos, seja introdução ou seja conclusão, aquele texto já prontinho, sabe aquele esqueleto montado que você só faz adequar o tema e mudar alguns termos? Então, por algumas bancas, essa prática não é bem vista e até é motivo de baixar consideravelmente mesmo a nota. Isso foi um caso da banca, eu não lembro agora qual o nome da banca de forma também específica, que foi do concurso recente da PM, se não me engano, em Paraná, foi. PM Paraná, que eu tive uma aluna que fez a prova lá. E ela me disse isso, ela falou, professora, aqui a banca, eu já pesquisei, a banca ela não vê com bons olhos a questão do esqueminha. Então, me ajude. E aí ela foi minha aluna, tudinho. E eu, no começo, nós estávamos trabalhando, ela tinha muita dificuldade em iniciar o texto, e eu justamente ensinei a ela um esqueminha para começar. Quando a professora, eles não veem com bons olhos. Então, vamos mudar a nossa estratégia. Então, não vamos colocar, tipo assim, muito, muito pronto, mas você vai ter mais ou menos direcionamento para você poder iniciar seu texto, já que você sempre trava no início. Então, vamos arranjar um meio de você destravar esse início de texto e você consegue desenvolvê-lo. Mas sim, Indro, algumas bancas veem com maus olhos isso, né? Mas tem banca que isso não prejudica, não. Um caso desse, por exemplo, é o CESP, né? A banca, o CESP Sebrasp, né? No caso, ele não vê com maus olhos a questão dos textos esquematizados. Até todos que tiveram nota máxima seguem mais ou menos o mesmo padrão. Alessandra, estão banalizando o ponto de exclamação. Novamente eu volto para as redes sociais. Às vezes o cara quer fazer uma frase, a gente tem certeza que é uma afirmação. Ele coloca uma exclamação. Isso é uma banalização? De certa maneira, é quase como aquela afirmação, né? De usar o nome de Deus em vão. Tudo você coloca exclamação. Eu acho que é porque as redes sociais, a ideia é a questão do chamar a atenção, é a questão da lacração, né? Vamos pegar essa palavra atual do momento, a lacração. O pessoal que quer lacrar muito. Então, é a questão de chamar muita atenção. Como hoje a questão, por exemplo, das letras que são muito estendidas. Eu digo assim, por exemplo, eu digo, às vezes conversando até em WhatsApp com um colega, eu digo assim, eu fiz aquele que você me pediu, tá certo? Aí a pessoa responde, certo, e bota 3 O's no final. Eu digo, qual é a necessidade disso, meu Deus? A pessoa escrever com 3 O's no final, certo? As pessoas estão com essa mania, né? Não sei intenção, mas estou analisando sim. Também tem a questão da leitura, né? Mas não saber escrever um texto não passa pela a pobreza vocabular. Porque eu digo isso porque
eu lia um pouco o dicionário. De vez em quando eu abria o dicionário para estar lendo o dicionário. Era uma mania minha. Mas eu vejo que as pessoas não conseguem ter na cabeça dois sinônimos. Isso é pobreza vocabular. Sim, sim. Eu sempre gosto também de orientar muito os meus alunos a questão da ampliação do vocabulário. Isso é muito importante. Principalmente para as pessoas que estão aí na luta aí, tanto os concursos públicos, nas provas discursivas, como a questão também do Enem, gente, a galera que está preparando aí para o Enem. Um texto com um vocabulário mais amplo, ele torna um texto realmente muito mais rico do ponto de vista vocabular também, né? E do ponto de vista coesivo. Você saber utilizar, por exemplo, saber sentidos diferentes, palavras diferentes para o mesmo sentido, evita repetições dentro de um texto, né? Que empobrece bastante um texto. Então, eu falo muito para meus alunos, claro que vocês vão ter também a questão conectivos, que dá para substituir em vez dos nomes, mas você podendo também ampliar seu vocabulário, o seu repertório vocabular, caramba, isso, assim, enriquece demais o seu texto. Então, é isso que eu falei para você também, a questão do hábito. Eu também, viu, Alinda? Eu também tinha esse hábito de ler dicionários, não é só você, não. Tanto que eu fazia muito isso quando eu estava no meu ensino fundamental ainda, né? Eu era moleca ainda, já gostava de fazer isso. Agora, por quê? Agora é o meu intuito. Quando eu queria fazer as redações, olha o meu pensamento, pirralha ainda. Eu falava, eu vou escrever um texto, mas todo mundo vai escrever com essa palavra. Eu quero escrever com uma palavra mais bonita. Eu pensava assim, quero falar a mesma coisa, quero falar com uma palavra mais bonita. E isso pegando gosto para fazer isso. Eu fazia isso no ensino médio. Quando eu cheguei na universidade, como caloura, meu filho, pronto, no primeiro período do meu curso, nós entregávamos muito trabalho de fichamentos, enfim, sobre livros que nós líamos, enfim. E uma das professoras fez essa observação no final do período, no primeiro período, né? Éramos todos calouros, os feras ainda, né? No primeiro período do curso. E uma professora, justamente, ela chamou essa atenção na sala. Ela falou assim, olha, gente, eu tô, assim, impressionada como num ano, assim, uma pessoa, assim, que é fera, caloura e é fera. Não é uma pessoa que tem uma idade, como alguns daqui da sala tem, que já tem uma certa maturidade, já tem mais tempo de leitura, mais experiência de vida, mas das pessoas que mais conseguem se expressar bem em textos aqui. Ela citou meu nome na sala, já fiquei toda assim, né? Aí todo mundo, menina, como é que consegue? Aí muita leitura de dicionário. Eu escrevi um livro, eu tenho um livro, O Caranguejo Santo, e eu usei algumas palavras mais rebuscadas. Só que algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que o livro era difícil. Eu disse, não é difícil. Use um dicionário. Aquelas palavras que você não compreende, use um dicionário. E algumas palavras foram exatamente intencionais, porque como eu usava bastante o dicionário também como pesquisa, aí foi intencional para fazer com que as pessoas também buscassem o dicionário quando estiver lendo meu livro. Então, isso foi intencional. E eu vejo que hoje o pessoal não quer nem ver um dicionário perto dela, nem abre o dicionário mais, né? É Agora, verdade. Alexandre, você usa bastante as redes sociais. As redes sociais têm lhe ajudado, a você, como professor de língua portuguesa, a tirar alguns mitos, principalmente o medo da língua portuguesa? Sim, sim, bastante. Nossa, eu acho que não só eu, como muitos colegas hoje, né, da área, têm ganhado bastante notoriedade também pelo trabalho que estão desempenhando através das redes sociais. Eu não tenho, assim, todo esse talento que alguns colegas têm, por exemplo, trazer o ensino através do humor, da comicidade. Tem muitos nomes que eu sigo nas redes sociais que trabalham a língua portuguesa de maneira assim que eu digo, caramba, essa pessoa é um gênio, né? Fazendo, trazer essa aprendizagem de maneira tão assim, tão natural, tão cômica, mas assim, trazer um conteúdo tão rico em termos de aprendizado. Então, assim, as redes sociais têm favorecido bastante mesmo o ensino, tem desmistificado essa questão de aprender português é chato. A pessoa tem muito isso em mente. Então, às vezes eu trago um post meio engraçado sobre um assunto, eu trabalho um conteúdo usando um meme. Então, as pessoas já gostam, né? Principalmente essa nova geração que gostam muito desse tipo de texto, né? Hoje a gente vê, nós vemos os memes como um gênero textual, né, gente? A gente vê assim.
e se enquadra, e dá para você ensinar muita coisa bacana através de memes, através de vídeos engraçados. Você usa, pode usar os TikToks da vida, os Reels para fazer alguma uma piadinha engraçada que você trabalha aquele conteúdo de gramática que muitas vezes na sala seria muito enfadonho você ouvir o professor explicando, mas quando você pega uma maneira engraçada, o aluno já recebe bem aquele e até entende melhor, né? Se identifica com aquela abordagem, assim, né? Com aquela didática, eu quero dizer. Então, assim, ajuda bastante. Então, as redes sociais, elas têm sim. É aquela faca de dois gumes, né? Em uma situação, ela prejudica, prejudica mais aquelas pessoas que não têm a maturidade para lidar com a linguagem dentro de esferas diferentes, mas ela ajuda bastante, né? É uma ferramenta, assim, valiosíssima, porque, de certa maneira, ela traz todo esse conteúdo de uma forma mais leve, de uma forma mais, assim, mais bem aceita, eu diria assim, nesse sentido. Quais são aquelas dicas básicas para fazer uma boa redação para o Enem? Eu pergunto isso porque tem muitos alunos que eles, 2 dias antes, eles entram em contato comigo perguntando se eu sei qual é o tema do Enem. Eu digo, não, mas se eu disser qualquer tema e se você não souber escrever o texto, eu posso dar qualquer tema que você vai fazer uma péssima redação. Mas me dá aquelas dicas básicas que um aluno que vai fazer o Enem pode se encaminhar. Bom, em questão assim de temas, nós já vimos por esses dois últimos temas do Enem que assim nem sempre ele vai. Nos últimos dois não, né? Eu digo o penúltimo, por exemplo. Esse último foi um tema muito bacana, né? Que já apostávamos nele há muitos anos, né? Mas ele foi trabalhado ano passado, que foi a questão da saúde mental, né? De certa maneira, apostávamos nesse tema já. E foi num período do auge de pandemia, então o pessoal estava muito inteirado sobre esse assunto, de certa maneira, porque muitas pessoas desenvolveram problemas emocionais, psicológicos, por conta da pandemia. Então, assim, a menina estava antenada nesse assunto. Muita gente gostou bastante do tema do ano passado. Mas imagina um ano retrasado, né? Que foi bem diferente, foi a questão da democratização do cinema. Gente, pelo amor de Deus, foi algo assim inusitado. Eu acho que ninguém no Brasil, nenhum professor no Brasil acertou o tema. Então, assim, claro que você está a par de atualidades, isso já é um ponto, né, a seu favor, você está a par de atualidades, até porque você não vai estar ali como alguém que não tem nenhum digamos assim, nenhum conteúdo, né, sobre o qual discorrer, você tem que ter conhecimento de alguma coisa do assunto, você não pode se basear unicamente nos textos motivadores, então ter um conhecimento de mundo, é bacana isso, tá lendo, né, sempre artigos, né, fontes confiáveis, jornais de credibilidade, tá sempre por dentro disso daí. E aquela coisa também que eu falei para você, tá praticando, gente. Não tem como, tem que estar praticando redação. Faça nem que seja uma semanal. Até uma quinzenal, mas quando está mais próximo agora do Enem, quando vai se aproximando, intensifique um pouquinho mais, faça 2 por semana. Veja aquela colega que tem facilidade com linguagem, pede para dar uma olhadinha no teu texto, né? Isso ajuda também bastante você ter uma visão de alguém que entende o assunto para dar aquela força também, dizer, vê se meu texto está bom, vê se preciso melhorar alguma coisa. Isso ajuda bastante. Amigo, só um momentinho aqui que meu celular está descarregando. Meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui. Só um momentinho. Viu? Eu vou falando contigo aqui, tá? Tá meio longe de mim Vai lá, o carregador. vamos Então, continuar. mas olha só. Então, assim, como falei para você, então ver alguém que tem essa facilidade para ler o seu texto, porque muitas vezes você, quando escreve para você mesmo, você não consegue identificar os seus erros. Mas sempre pedir para alguém fazer uma leitura do texto que você produz, isso ajuda bastante. Eu sempre falo para meus alunos também, pede para alguém ler, entender o que você quis dizer no texto, para dizer se você foi claro no texto. Se você tiver condições de ir em busca de uma ajuda profissional, faça, né? Por exemplo, eu tenho muitos alunos, por exemplo, que me contratam para a questão das correções de redação. Eu trabalho com pacotes de correção, então eles me procuram e eu sou a corretora dos textos deles. Eles fazem textos semanais, eu faço as correções, enfim, e dou dando toda aquela orientação técnica. Mas, às vezes, a gente reconhece que a grana está curta, não dá para pagar alguém, para alguma pessoa especialista para estar corrigindo seus textos. Então,
procura aquela pessoa que tem facilidade com escrita, com leitura, para dar essa ajuda, ler teu texto, ver se está bom, ver se está deixando a desejar em alguma coisa, e você já vai melhorando e aperfeiçoando. Então, assim, é a questão da prática mesmo, sabe, Arlindo? Não tem como eu dizer que você vai se tornar um bom escritor, um bom redator, se você não estiver praticando constantemente. O grande erro da meninada é esse, é não estar praticando escrita. Quanto menos eu escrever, menos habilidade eu tenho com a escrita. Alexandra, você, nas suas redes sociais, você não se posiciona politicamente, pelo menos eu não vejo. E o que é muito difícil para os professores, a maioria dos professores se posiciona. Você tem receio da questão dessa polarização, que ficou binária, ou você é isso ou você é aquilo, você fica mais reservada com receio disso? É isso mesmo, é exatamente por isso, Arlindo. Eu gosto muito assim, as pessoas, elas, de um tempo para cá, né, elas passaram a ser até assim, digamos, prestigiadas ou desprestigiadas, mesmo como profissionais, através do seu posicionamento político. Então, isso, assim, para mim, é algo que é triste, né? Porque as pessoas não sabem dividir as coisas. Elas não sabem dividir o profissional daquela pessoa que tem o seu posicionamento, que isso faz parte da democracia. Mas o outro não aceita a tua visão política. Então, se você não tem uma visão política igual à dele, você é uma pessoa agora que é desqualificada. Você já não presta mais. Entendeu? Então, eu procuro realmente me abster politicamente, né, dentro das minhas redes sociais. Eu tenho meu posicionamento Sim. político, mas a democracia, né, a qual nós vivemos no nosso país, me garante que isso é algo reservado a mim. Então, assim, até muitas vezes, até na escola, né, na sala de aula, quando naqueles momentos mais fervorosos das campanhas, alunos, professora, a senhora é quem? A senhora é fulano ou fulano? Eu digo, eu sou Alexandra Alexandre, até onde eu sei. Meu registro tem isso. Eu não sou nem fulano nem ciclano, eu sou eu. E ele falava, a senhora votou em quem? Eu digo, meu amor, isso aí é o voto que eu saiba até hoje, ele tem o direito de ser secreto. Então, eu acho que eu não devo satisfação a você, não. Eu só digo isso. Olha, independente de quem eu votei, quem ganhar é meu prefeito, quem ganhar é meu presidente, eu gostando ou não, vai ser ele. Então, pronto. Então, o negócio é fazer a minha parte como cidadã, fazer o que é certo. Eu digo, ensinar vocês, tirar vocês dessa escuridão, tá bom demais. Mas é isso mesmo, gente. Infelizmente, a gente vive num país que as pessoas não têm essa, eu diria, não tem maturidade mesmo, não tem maturidade política, não sabe ouvir, não sabe respeitar a opinião do outro, a decisão do outro, né? Então, assim, eu não costumo bater boca com quem não sabe dialogar. Então, eu prefiro me abster. Na sua vida tem mais dois pontos, pontos e vírgulas, exclamações, interrogações, reticências ou pontos finais? Na minha vida, olha, tem uma mistura. Eu diria que ele tem exclamações, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Sou muito intensa mesmo. De dizer assim, palma toda a obra. Então, assim, eu tenho muitas exclamações que eu sou muito coração. Também tem muitos pontos finais, porque eu sou muito, digamos assim, eu sei o que eu quero, eu sou muito determinada. Então, eu tenho muitos pontos finais nesse sentido. Porque quando eu digo assim, eu quero isso e quero e pronto, e vou. Entendeu? Então, eu tenho muito essa lógica também, muitos pontos finais nesse sentido, pela questão de ser muito centrada no que eu quero. Eu tenho um foco, quero e vou. As exclamações pela questão da intensidade. Eu sou muito intensa mesmo. E eu acho que as vírgulas, elas me ajudam a parar para pensar em muitas coisas que têm que ser feitas. As pausas que são necessárias. Alexandra, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Já agradecer mais uma vez demais. Mas antes, todos e todas que passam aqui têm um momento situado. Eu digo uma Eita, frase, ou uma palavra e também você de uma cipuada só responde. Vamos lá? eita, Guta, bora. Um lugar, Minha casa, uma tristeza, a morte, uma alegria,
Conquistas. Uma frase. Quem não vive para servir, não serve para viver. Um arrependimento. Meu mestrado que estou prorrogando muito. A sala de aula. Meu lugar. Jogaria no lixo. Preconceitos. Amigos. Minha família. Um abraço. Das pessoas que amo. Um sorriso. Dos meus alunos. Família. Minha base. Uma saudade. Meus avós que já partiram. A vida. É caminhada. Deus. Tudo. Alexandra Alexandre. A mãe. Uma leoa. Alessandra, obrigado demais. E deixe sua mensagem aqui nesse finalzinho do nosso encontro. Obrigado pela sua energia. Você transborda energias positivas. Obrigado por essa energia e suas dicas aqui no Live Entrevista. Obrigado mesmo. E deixe uma mensagem. Arlindo, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim, né? Foi uma honra para mim ter participado. Eu, como eu falei, já admiro o seu trabalho. E, assim, a todos que prestigiaram, que acompanharam, ficaram aqui conosco e puderam conhecer um pouquinho, né, da prof aqui. Gente, nunca é tarde para vocês sonharem, acreditarem que vocês são capazes, tá certo? Quem está começando agora na vida dos concursos, é difícil? É, mas é impossível? Não. Ah, professora, mas só tem poucas vagas, você só precisa de uma vaga, só da sua. Então tente, 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 tente. E meninada que está se preparando para Enem, estudar, minha gente, estudar. Porque se com o estudo tá difícil, sem ele é impossível. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. Abraço. Tchau.